Seu casamento com Simone Bent foi sólido, amoroso e carinhoso. No entanto, sua exigente agenda de filmagens, que abrangia países e continentes, criou caminhos distantes que nenhum dos dois desejava. Seus dois filhos cresceram em um lar amoroso, mas também enfrentaram a tensão constante de um pai dividido entre a carreira e o tempo dedicado à família. A ansiedade sempre o atormentou, intensificando-se, em momentos em que a fama parecia mais um fardo do que uma bênção. Em 2025, Troy Garrett terá 52 anos e estará focado em filmes independentes e ativismo social, conciliando a vida familiar. Seu patrimônio, líquido estimado em 5 milhões de dólares, reflete uma carreira construída discretamente, não sobre o legado da família Fonda que herdou, mas sobre a resiliência incansável que forjou. Ice Cube, como Calvin Palmer. Ice Cube, cujo nome verdadeiro é O'Shea Jackson Sr., nasceu em 15 de junho de 1969 em Los Angeles, Califórnia. Aos 33 anos, ele estrelou como Calvin Palmer no filme Barbershop de 2002. Interpretou um jovem dono de barbearia em dificuldades, dividido entre vender seu negócio para obter lucro rápido e preservar o legado de seu pai. Sua atuação trouxe autenticidade ao filme, combinando frustração, responsabilidade e sabedoria adquirida através das adversidades. Mas por trás dessa fachada calma, havia um casamento repleto de turbulências muito maiores do que muitos imaginavam. Sua esposa, Kimberly Woodruff, sempre o apoiou durante o fim do NWA e os processos judiciais e ameaças que o atormentaram no início dos anos 90. Mas a pressão da fama, os rumores de infidelidade e o desafio de criar 4 filhos em uma cidade, assolada pela violência, levaram a longas e tensas noites de silêncio e conversas difíceis. Mesmo no auge de sua carreira com músicas como Straight Outta Compton, Boys in the Hood, ele frequentemente voltava para casa sobrecarregado pelas constantes críticas da indústria do entretenimento sobre seu passado e seus problemas conjugais. A pressão não se limitava à sua família. O estresse da política, dos empreendimentos comerciais e da fundação da Big Three League o exauriram mentalmente a tal ponto que ele admitiu que a ansiedade o afetava mais do que qualquer música ou projeto cinematográfico ofensivo que já tivesse enfrentado. Apesar disso, ele continuou trabalhando, determinado a não deixar que a controvérsia o definisse. Aos 56 anos, Ice Cube segue sua carreira como ator-produtor e figura cultural influenciando gerações. Seu patrimônio líquido estimado é de 160 milhões de dólares, refletindo décadas de inovação, ousadia e esforços incansáveis para proteger sua família, enquanto construía um império que antes parecia impossível. Cedric the Entertainer, como Eddie Walker. Nascido em 24 de abril de 1964 em Jefferson City, Missouri, Cedric the Entertainer estrelou como Eddie Walker no filme Barbershop de 2002 aos 38 anos, exibindo a mistura de comédia e emoção que o tornou famoso. Mas por trás daquela risada havia uma vida repleta de pressão e insegurança. Seu casamento com Lorna Wells foi repleto de desafios, desde agendas de trabalho agitadas até rumores que testavam a confiança mútua. As exigências de turnês, filmagens e viagens promocionais o mantinham longe de casa por semanas a fio, levando ali discussões e reconciliações. O cancelamento do programa Cedric the Entertainer Presents só exacerbou a tensão. Ele duvidava de suas próprias habilidades de liderança, e a decepção o acompanhou até em casa, mas perseverou com uma força que demonstrou em filmes de sucesso como Os Reis da Comédia de 2000. Então a doença o obrigou a confrontar as limitações que havia ignorado. A miastênia grave enfraqueceu seus músculos faciais, transformando expressões simples em um esforço doloroso e tornando suas apresentações imprevisíveis. Havia dias em que ele não conseguia sorrir, dias em que gaguejava, dias em que precisava se esconder nos bastidores porque a medicação não fazia efeito. Apesar disso, ele decidiu continuar.
Hoje, Cedric the Entertainer tem 61 anos e continua atuando, se apresentando e liderando com um carisma que o público adora. Apesar de sua doença, ele permanece um grande apoio para seus 3 filhos e um pilar da comédia sombria contemporânea. Seu patrimônio líquido, estimado em 25 milhões de dólares, reflete décadas de trabalho árduo e perseverança. Carl Wright, como Checkers. Fred. Carl Wright nasceu em 2 de fevereiro de 1932 em Orlando, Flórida. Aos 70 anos, estrelou como Checkers Fred no filme Barbershop de 2002, exibindo performances cômicas aprimoradas ao longo de décadas nos palcos. Sua estreia no cinema aconteceu relativamente tarde e o caminho para o sucesso não foi fácil. Mas por trás desse sucesso efêmero, havia um casamento que enfrentou desafios muito maiores do que qualquer um poderia imaginar. Sua esposa, Shirley Wright, carregou o fardo financeiro da família durante anos difíceis, enquanto ele fazia turnês incessantes como dançarino de sapateado. As viagens constantes o deixavam com sentimentos de culpa e exaustão. Ao se dedicar à atuação, novos desafios, surgiram rejeições devido à sua idade, audições mais curtas e a frustração de ser sempre o último a ser chamado. Os papéis nos filmes Soul Food, 1997 e Big Mama's House, 2000 lhe trouxeram maior reconhecimento. Mas em casa, ele lutava contra a sensação de estar sempre atrasado. Então a doença chegou e mudou tudo. O câncer roubou-lhe a energia e a independência que haviam moldado sua vida. Seu corpo enrijeceu, seu equilíbrio deteriorou-se, e os médicos suspeitaram de danos nervosos a longo prazo devido aos impactos repetidos. Os custos médicos aumentaram e a recuperação foi longa, deixando-o dependente de medicamentos e exames regulares. Cliff Frazier faleceu em 17 de agosto de 2014 em St. Louis aos 61 anos. Acredita-se que sua morte tenha sido resultado de complicações de saúde que o afligiam desde os tempos de jogador. Ele foi sepultado em sua cidade, natal, e é lembrado por ex-companheiros de equipe e fãs que o conheciam como um guerreiro. Seu patrimônio líquido, estimado em $1 milhão, reflete uma vida repleta de altos e baixos, triunfos e renascimento. Keith David, como Lester Wallace. Keith David nasceu em 4 de junho de 1956 no Harlem, Nova York. Aos 46 anos, interpretou Lester Wallace no filme Barbershop 2002, combinando autoridade com uma voz grave e singular. No entanto, a força que ele exalava na tela era resultado de anos de turbulência pessoal. Seu primeiro casamento desmoronou sob o peso das longas agendas de filmagens, das pressões financeiras e do distanciamento emocional. O divórcio o afetou profundamente, forçando-o a reconstruir tanto sua vida familiar quanto sua autoconfiança. Quando se casou com Diane Lee Williams, a estabilidade era real, mas frágil. O ritmo implacável de Hollywood muitas vezes o desgastava, criando momentos de tensão, culpa e conversas constrangedoras que nenhuma ascensão na carreira conseguia apagar. Mesmo em filmes aclamados como O Enigma de Outro Mundo, 1982 e Platoon 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 1982
e Platoon 1900 e 982, 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 e Platoon 1900 e 900, e o Tupu. 86 ele lutava contra a frustração de ser escalado para papéis que combinavam com sua voz, mas não com suas diversas habilidades de atuação, e não era apenas o desgaste emocional. Com a saúde debilitada, ele tornou-se cada vez mais dependente de Shirley. A transição de dançarino para paciente ocorreu mais rapidamente do que qualquer um esperava. Infelizmente, Carl Wright faleceu em 19 de maio de 2007 em Chicago aos 75 anos.
Ele passou seus últimos dias em silêncio, cercado por sua família, longe dos palcos onde outrora dominou. Deixou uma fortuna estimada em $1 milhão conquistada com trabalho árduo, não com privilégios. Anthony Anderson, cujo nome verdadeiro é J.T.D. Anthony Anderson, nasceu em 15 de agosto de 1970 em Los Angeles, Califórnia. Aos 32 anos, ele interpretou J.D., um encrenqueiro imprudente, cujas ações impulsivas, incluindo o roubo de um caixa eletrônico, mergulham um grupo de barbeiros no caos, no filme Barbershop de 2002. Sua energia cômica deu vida ao personagem de uma forma mais profunda do que o público inicialmente percebeu. Seu casamento com Alvin Stewart, que antes era um laço que os ajudou a superar a pobreza e a instabilidade profissional, começou a desmoronar à medida que sua fama crescia. Acusações de infidelidade, longas separações devido às agendas de filmagens e o trauma emocional de anos de tensão deixaram profundas cicatrizes em ambos, bem como em seus 2 filhos que testemunharam as separações dos pais 2 vezes antes do divórcio oficial em 2017. Ao mesmo tempo, sua carreira sofreu. O fim de All About the Andersons o mergulhou em dívidas e o deixou lutando contra a solidão que invadia seus dias de trabalho. Então sua saúde começou a se tornar uma ameaça à sua vida. Diabetes tipo, 2 anos de obesidade e o choque de um diagnóstico de câncer em estágio 0 o forçaram a fazer mudanças dolorosas em seu estilo de vida. Cirurgia, bariátrica, dietas restritivas e monitoramento constante tornaram-se parte de sua nova rotina. A depressão o dominou à medida que suas audiências se tornavam menos frequentes. Sua conta bancária diminuía, e o sonho que um dia perseguira parecia uma prisão. Fazer uma pausa para cursar direito deveria salvá-lo, mas também o obrigou a confrontar os anos perdidos. Em 2025, Sean Patrick Thomas completará 55 anos. Ele retornou aos holofotes com papéis como Polarity em Gen 5, conciliando a atuação com o trabalho jurídico e preservando a estabilidade que havia construído. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de dólares americanos, $1 milhão, sua trajetória de sucesso é marcada pela perseverança, não pelo glamour. Cliff Frazier, cujo nome verdadeiro é Kwame Cliff Frazier, nasceu em 23 de novembro de 1952, em St. Louis, Missouri. Aos 50 anos, ele interpretou Kwame no filme Barbershop de 2002, trazendo a força que havia adquirido em anos no campo de futebol americano. O papel pequeno, mas memorável, veio em um momento em que sua vida era repleta de mais dor do que triunfo. Mas, muito antes das câmeras começarem a rodar, seu casamento com Thelma Houston já sofria os efeitos da vida turbulenta de um atleta. As constantes viagens da equipe, as transferências repentinas e os longos períodos longe de casa desgastaram o relacionamento a tal ponto que o distanciamento emocional se tornou parte do cotidiano. Após o fim de sua carreira como jogador, dores crônicas no joelho e traumatismos cranianos persistentes o deixaram irritável e instável, agravando ainda mais seu já frágil casamento. Os papéis nos filmes North, Dallas, 40.979 e House Party, 1990 lhe deram uma segunda chance, mas a instabilidade de Hollywood trouxe consigo novas pressões. Ele perdeu inúmeras audições devido à dor e perdeu papéis porque os produtores duvidavam de sua resistência. Por fim, as exigências físicas do futebol o encurralaram. Seu corpo também cobrou seu preço em sua forma física. Anos de atuação fisicamente exigente o deixaram sofrendo de dores crônicas nas costas, forçando-o a reduzir papéis que antes abraçava com entusiasmo. Apesar disso, ele perseverou, concentrando-se em narração, dublagem e papéis que exigiam presença em vez de impacto. Keith David, agora com 69 anos, continua ativo no cinema, na televisão e na dublagem. Ele está em constante evolução, lidando com as dificuldades do passado com notável serenidade.
Seu patrimônio líquido, estimado em aproximadamente 5 milhões de dólares, reflete uma carreira construída não na facilidade, mas na resiliência. Lombard Tate, que interpreta Billy, nasceu em 7 de janeiro de 1970, em Chicago, Illinois. Aos 32 anos, ele interpretou Billy, um entregador engenhoso e enérgico que circulava pela loja de Calvin com um intelecto aguçado, ambição implacável e boa aparência juvenil, trazendo humor e ritmo ao musical Barbershop de 2002. Embora seu papel fosse pequeno, a presença de Billy comoveu todo o bairro de South Side, em Chicago. No entanto, a verdade era muito mais profunda do que os fãs imaginavam. Como segundo filho, de 2 estrelas, em ascensão. Lawrence e Lauren, ele enfrentava uma imensa pressão devido às comparações. Os diretores de elenco frequentemente o consideravam o próximo Tate, oferecendo-lhe papéis coadjuvantes recorrentes, ou fazendo-o desaparecer antes, mesmo do início da produção. Apesar de sua saúde estável, ele foi atormentado pela ansiedade durante anos. Após o filme de 1996, Don't Be a Threat, sua taxa de desemprego disparou. As audições se tornaram mais frias e as dúvidas começaram a se insinuar em sua mente. O estresse causava períodos de exaustão, deixando-a rouca, sem dormir, e com medo de perder a carreira pela qual tanto lutara. Mas ela perseverou, lançando álbuns como Let There Be Eve, Rough Riders, First Lady, e participando de filmes como The Woodsman, transformando sua dor pessoal no poderoso feminismo que é sua marca registrada. Hoje, aos 47 anos, Eve vive entre Londres e os Estados Unidos e também trabalha como DJ na Sirius XM. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 25 milhões de dólares, refletindo não apenas seu sucesso, mas também sua força mental. Troy Garrity, como Isaac Rosenberg. Troy Garrity, nascido Troy O'Donovan. Garrity nasceu em 7 de julho de 1973 em Los Angeles, Califórnia. Aos 29 anos, estrelou como Isaac Rosenberg no filme Barbershop 2002, interpretando um barbeiro branco silencioso e controverso que tenta provar seu valor em uma barbearia predominantemente negra. O charme desajeitado e a sinceridade de Isaac fizeram dele o coração tranquilo do filme. Mas por trás da aparência gentil de Isaac, escondia-se outro tipo de pressão. O fardo sufocante de carregar o legado da família Fonda, como filho de Jane Fonda e neto de T. Henry Fonda. Cada audição, cada atuação, cada entrevista vinha acompanhada de comparações, expectativas e críticas. Essa pressão levou a anos de conflito de identidade e ansiedade social que se intensificaram no início da vida adulta, enquanto ele lutava para se definir sem o nome famoso que seus pais evitavam deliberadamente. Mesmo depois de receber aclamação da crítica por filmes como Soldier Girl e Sun in the Limelight, ele frequentemente voltava para casa se sentindo como uma estrela que nunca quis ser. O casamento ofereceu consolo, mas também trouxe consigo uma série de desafios. Há dias em que ele parece exausto, dias em que não consegue esconder o desconforto por trás de um sorriso. Mesmo assim, ele persevera, até 2025. Anthony Anderson, de 55 anos, continuará atuando, apresentando e se reinventando na televisão. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 25 milhões de dólares, o que demonstra como ele conseguiu sobreviver a doenças, dívidas, divórcio e controvérsias públicas. Sean Patrick Thomas, como Jimmy James. Sean Patrick Thomas nasceu em 17 de dezembro de 1970 em Washington, D.C. Aos 32 anos, estrelou como Jimmy James, um barbeiro temperamental e idealista que luta contra o caos da barbearia de Calvin no filme Barbershop de 2002. Sua atuação trouxe uma camada de tensão ao filme, refletindo o conflito interno que ele enfrentava na vida real. Mas por trás de sua crescente fama, escondia-se um casamento testado pela distância e pela ambição. Seu relacionamento com Ionica Loren
começou de forma tranquila. Mas quando ele deixou Hollywood em 2011 para estudar direito na Universidade da Virgínia, à distância, desgastou o vínculo entre eles. A separação durou meses, e a filha do casal, Lola, sentiu a ausência do pai com muita intensidade. Nem mesmo o sucesso de Save the Last Dance, segundo as intenções, conseguiu aliviar a pressão. Quanto mais o público o via como um homem charmoso, mais preso ele se sentia. Esse fardo foi se intensificando gradualmente em sua mente. Ainda assim, ele permaneceu firme em sua crença de que sua profissão valia a pena. Sua ascensão em Power Book. 2 Ghost. 2024 demonstrou que a perseverança poderia superar quaisquer dúvidas, permitindo-lhe finalmente se estabelecer hoje. Lombard Tate, de 55 anos, continua atuando e produzindo, construindo uma carreira que reflete tanto disciplina quanto força mental. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de $1 milhão na indústria da televisão. Ele conseguiu transformar os fardos familiares em motivação em vez de um peso. Eve, como Terry Jones. Eve, cujo nome verdadeiro é Eve Jehan Jeffers Cooper, nasceu em 10 de novembro de 1978, na Filadélfia, Pensilvânia. Aos 24 anos, interpretou Terry Jones no filme Barbershop 2002, uma cabeleireira. Inteligente e impetuosa que protege seu salão com amor exigente, um temperamento explosivo e uma vulnerabilidade que sempre tenta esconder. Sua personagem se tornou um pilar emocional da presença feminina no salão de cabeleireiro, combinando humor com sinceridade genuína. No entanto, por trás da aparência forte de Terry, escondia-se uma mulher que carregava antigas feridas. Antes de ser aceita por Hollywood, Eve havia conseguido superar o choque de ser dispensada por Dr. Dre, um choque que a mergulhou em depressão e a fez lutar silenciosamente contra um pequeno vício. Seu casamento com o empresário britânico Maximilian Cooper lhe trouxe estabilidade, mas também desencadeou conflitos culturais que levaram à separação temporária em 2019. A psicoterapia ajudou a evitar uma separação definitiva, mas o processo deixou cicatrizes. Especialmente porque ela teve dificuldades para criar os filhos em 2 mundos diferentes, enquanto lidava com o esgotamento de ser uma mãe solteira, jovem e despreparada. Enquanto isso, sua saúde se deteriorou silenciosamente.